O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem alguns outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda: quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito para alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podíeis receber de mim é corbã, isso é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, em 1554 o Papa Bem-aventurado Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, pondo fim a séculos de debates dentro da Igreja. A Igreja sempre creu que Maria era toda santa. Desde a antiguidade ela é chamada de Panagia, ou seja, Maria é toda santa desde o ventre de sua mãe. E isto é uma unanimidade, nunca houve debate a esse respeito. O debate consistia no seguinte: ela foi sem pecado original desde a concepção, Imaculada Conceição, ou houve uma fração ínfima de tempo em que, dentro do ventre de Santana, ela foi criada com o pecado original e imediatamente redimida. Esse era o debate. Ou seja, era um debate sobre a salvação. Nós sabemos que Jesus é o Salvador da Virgem Maria, que ela é toda santa, que ela é cheia de graça, que ela é verdadeiramente imaculada. Todo mundo estava de acordo? Mas que ela tenha sido imaculada desde a concepção. Esse era o debate. Por quê? Porque alguns teólogos, principalmente os dominicanos, não sabiam como explicar e dizer que Jesus era o Salvador de Maria sem que ela precisasse, aspas, ser salva. Se ela já era imaculada desde o começo, desde o primeiro instante da sua existência, como é que Jesus podia ser o Salvador dela?
O debate foi decidido com um argumento trazido dos franciscanos, de uns escoto. Ou seja, eu posso salvar uma pessoa, um médico pode curar uma pessoa tirando-a da doença, mas pode mais prodigiosamente ainda, curá-la, evitando que ela fique doente. Então a salvação que Cristo deu à Virgem Maria, e Jesus é o Salvador de Nossa Senhora, foi que, tendo em vista os méritos da paixão de Cristo que aconteceriam no futuro, Deus a preservou da mancha original. Então, desde o primeiro momento de sua concepção, a Virgem Maria foi imaculada. Isso aconteceu em 1854. 4 anos depois, nos Pirineus, montanhas esquecidas na fronteira da França com a Espanha, num povoado absolutamente desconhecido e irrelevante, chamado Lourdes, Nossa Senhora vem dar ao mundo a confirmação desse dogma. Uma menina analfabeta, pobre, de uma família verdadeiramente não somente pobre, empobrecida e miserável, onde o pai passou por dificuldades enormes. Essa menina, poderíamos dizer com a linguagem moderna, verdadeiramente marginalizada, socialmente falando, de má saúde, no meio do inverno daquelas montanhas, saiu com amigas para apanhar lenha. A pobreza ditava isso. A lenha que estava mais próximo do vilarejo já tinha sido toda usada, então era necessário ir lá, num lugar distante, numa pequena montanha de pedra que tinha recebido o nome de Massabielle, ou seja, a rocha velha. Se atravessava um pequeno canal, podemos chamar de riacho, mas era mais um canal, e do outro lado as meninas começaram a apanhar lenha. Bernadette, que não era boa de saúde, ficou com medo de atravessar aquela água fria, dizendo que a sua mãe iria repreendê-la, porque ela ia ficar doente. O fato é que enquanto as meninas apanham a lenha, numa cavidade, a gente chama de gruta, né? Mas o nome é buraco. Num buraco daquela rocha velha, apareceu uma coisa. A palavra uma coisa é a tradução melhor que a gente teria para aquero. Porque Santa Bernadette, desde o início, dizia: aquero apareceu para mim, aquela coisa apareceu para mim, aquela coisa apareceu para mim, sem querer dar nome, sem querer descrever muito. Porque foi para ela um fenômeno totalmente surpreendente. A primeira aparição silenciosa, em que Nossa Senhora acenava para que ela se aproxime, conduziu a Bernadette a rezar o terço com Nossa Senhora. Simples assim. Nossa Senhora passava as contas, mas não pronunciava as Ave-Marias. Você já pensou que enquanto você reza o seu terço, Nossa Senhora acompanha? Com o terço dela na mão, passando as contas? Pois bem, aquela mulher formosa e belíssima, então apareceu a essa humilde Bernadette Soubirous
18 vezes. Não havia regularidade nas aparições, embora tenha uma certa lógica. Seja como for, essas 18 vezes, a mensagem básica de Lourdes é de uma simplicidade desconcertante. A primeira coisa que Nossa Senhora convida Bernadette é a rezar. A primeira mensagem é a oração. Oração em que ela, então, chamada a rezar, depois de várias aparições, recebe a missão de pelo que rezar? Pelos pecadores. Ela precisava rezar pelos pecadores e fazer penitência. Então, a oração pelos pecadores, fazer penitência. No meio dessas aparições, então, Nossa Senhora, que inicialmente se recusa a se identificar, a dar o seu nome, finalmente, depois que cumpriu a sua missão e o seu ciclo, no dia 25 de março, dia da Anunciação do Senhor, ela diz, no dialeto local: eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não fazia ideia do que fosse isso. Ela decorou aquilo e levou a resposta para o pároco. Quando o pároco ouviu aquela resposta, que vinha claramente do céu, porque aquela menina, no seu dialeto, aquela menina com a sua catequese inacabada, aquela menina analfabeta, com toda certeza jamais tinha ouvido aquelas palavras, que ela agora pronunciava de forma dialetal. Eu sou a Imaculada Conceição. Que é, aliás, uma frase desconcertante. Por quê? Porque qualquer um de nós diria: eu sou aquela que foi concebida, é aquela cuja conceição foi imaculada. Ninguém diria: eu sou a concepção. Não, ela disse: eu sou a concepção imaculada. Essa forma de se identificar é bastante curiosa. E Nossa Senhora, então, ali confirma o dogma que havia sido proclamado, mas também dá um significado a essa proclamação. A igreja estava nos tempos modernos, no tempo pós-Revolução Francesa, no tempo em que a sociedade cristã viria a ser desmontada. Nossa Senhora, então, desce do céu e aparece numa rocha velha, onde ali embaixo costumavam pastar porcos. Os habitantes locais chamavam, né, aquela rocha, aquela caverna, aquele lugar, de refúgio dos porcos. A Imaculada, a toda santa, aquela que é sem mancha, desce na pocilga, na nossa pocilga, na nossa sujeira. Ela desce, e desce em primeiro lugar para nos ensinar a rezar. A rezar pedindo a conversão dos pecadores, nós em primeiro lugar, eu, pecador em primeiro lugar. Pedir a graça da mudança. E nos dar o instrumento da mudança, que é a penitência e a oração. E então, nessa gruta,
de onde antes se alimentavam os porcos, Nossa Senhora faz surgir uma fonte de água límpida, uma água curativa, uma água que era para a cura, a água de Lourdes, a fonte de Lourdes, a fonte batismal cristalina, a água que lava nossos pecados, a água que transforma este mundo, este lugar de porcos, num santuário de Deus, no lugar do encontro com a Virgem Maria, com a Eucaristia. Lourdes é muito ligada à Eucaristia. Nossa Senhora pediu que se construísse ali um santuário, que se fizessem procissões, e a igreja, vendo que as aparições importantes da Virgem Maria se deram na quinta-feira, logo fizeram essas procissões com o Santíssimo Sacramento. Lourdes, profundamente ligada à Eucaristia, ali, no lugar da pocilga, no lugar da sujeira, a Imaculada, no lugar da miséria, a fonte de água cristalina que lava nossos pecados. A Imaculada veio para nos imacular, para tirar de nós toda a mácula. Ela, que jamais foi manchada, vem para tirar nossa mancha. Vem para nos dar o seu Filho, para nos dar a fonte batismal, e ensina um caminho que ninguém de nós pode dizer: eu não dou conta, eu não consigo. Todos nós podemos rezar o terço. Todos nós podemos rezar o terço. Todos nós podemos pedir pela nossa conversão e a conversão dos outros. Todos nós podemos fazer penitência. Uma penitência moderada, as penitências que Nossa Senhora pediu a Santa Bernadette, pequenos atos de humilhação, que ela cavasse o chão para tirar a água, ela come umas ervas, um mato, umas ervas amargas, nada de extraordinário, embora Nossa Senhora tenha dito a ela: eu não te prometo felicidade nesta terra, eu te prometo felicidade no céu. Para nós pode parecer uma coisa decepcionante, mas se você parar para pensar meio segundo e parar de ser louco, ser sensato, você vai ver que é a única coisa que importa. Entre uma felicidade passageira e uma felicidade eterna, qual das duas você escolhe? Entre uma felicidade limitada e uma felicidade que não tem confins, qual das duas você escolhe? Entre uma felicidade humana e a felicidade divina, de qual das duas você quer participar? Ao dizer isso, Nossa Senhora está simplesmente dizendo o Evangelho, está dizendo aquilo que o próprio Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz dia após dia. Quem quiser vir comigo para a felicidade do céu, para a felicidade eterna, para a felicidade perfeita, para a felicidade sem mancha, para a felicidade do Pai, felicidade do Filho, felicidade do Espírito Santo, quem quiser vir, saiba, nesse mundo você vai carregar a cruz dia após dia. Não vos prometo felicidade nesta terra. Não é só para Santa Bernadette, é para nós. É com você que Nossa Senhora está falando. E você, louco, você, insensato, insiste que a felicidade é para esse mundo. É para agora. Eu quero é agora.
Não, todo mundo tem cruz para carregar, mas comigo vai ser diferente. Todo mundo tem cruz todos os dias, mas eu, o grande eu, o inigualável eu, não, comigo vai ser diferente, comigo vai ser dar tudo certo sempre. Mas quem te prometeu isso? Nossa Senhora não está mandando uma maldição. Nossa Senhora está sempre como mãe, cuidando de nós em cada detalhe, para que nós não tenhamos cruzes maiores do que as nossas forças, para que a nossa cruz seja exatamente a cruz que encaixa perfeitamente em nós. A cruz que nós temos é a cruz que Deus preparou para nós desde toda a eternidade, a nossa cruz salvadora. Sim. Lembre-se disso. Quando a sua cruz se manifesta, ela não veio atrapalhar. A cruz não vem atrapalhar. Foi para esta cruz que você veio. Nosso Senhor diz: o que direi? Pai, afasta-me desta hora, mas foi para esta hora que eu vim. Nossa Senhora, como mãe bondosa, como mãe pedagoga, amorosa, nos ensina: reza, pede conversão para você entender o que é o amor no meio da cruz. Não começa, veja, não comece com a penitência. Não é com a penitência que você começa. Comece rezando. Comece pedindo a graça de se converter, e na graça de se converter, você irá vendo surgir dentro de você uma vontade de se entregar a Cristo. Os santos de quinta morada, que nos escandalizam, pedindo a Deus mais sofrimento, mais penitência, eu quero sofrer por Cristo, eu quero sofrer por Cristo. Eles não começaram fazendo penitência. Eles começaram se convertendo. E a conversão acontece no encontro da oração, e o encontro da oração vai pedindo penitência. Ou seja, vai pedindo mudança, vai pedindo que você vá moendo o seu egoísmo. A sua cruz veio para moer o seu egoísmo. Como é que Deus vai salvar você sem moer o seu egoísmo? Me explique esse milagre. Como é possível que Deus conduza você ao amor, ensine a você ao amor, sem essa situação chata da sua vida, essa cruz que você não escolheu? Parece que a cruz de todo mundo é mais bonita do que a sua. A cruz de todo mundo parece ser uma cruz honrosa, uma cruz gloriosa, uma cruz nossa, isso sim, mas a minha não. A minha é feia, a minha é desajeitada, a minha é vergonhosa, a minha cruz é pesada, não é o que eu queria, não é o que eu queria, não é o que eu queria. Reza e entende. Você veio para essa cruz. Não se espante quando ela vem. Deus pensou em você com a sua cruz, um feito para o outro, desde toda a eternidade. Um encaixe perfeito. É a sua cruz salvadora. A mensagem de Lourdes é belíssima e de uma simplicidade desconcertante. Rezem o terço, pedindo a conversão dos pecadores. Lembre-se, não se exclua. Não é assim: eu sou o justo e Nossa Senhora de Lourdes está pedindo que eu reze pelos pecadores. Não, você vem para dentro do grupinho aqui. Reze pela conversão dos pecadores. Reze, se encontre com ela
ela é mãe bondosa, ela quer a nossa transformação, ela quer a nossa conversão, e ela vai nos dando esse amor. É a geração, é a gestação da sabedoria da cruz dentro de nós. Ela vai gerando a sapiência, a sabedoria da cruz. Esse é o caminho de Lourdes. Essa é a graça batismal. Os grandes teólogos, os grandes tratados de teologia, nos dizem que a graça batismal dá a nós uma graça que os anjos não têm. Os anjos, eles têm a graça santificante. Os anjos, eles participam da natureza divina, no sentido que nós também iremos participar. Mas os anjos não recebem a graça de amar a cruz, porque eles não podem sofrer. Essa configuração a Cristo, essa graça de nós enxergarmos uma bem-aventurança, uma felicidade secreta naquele sofrimento abraçado por amor. Aquele sofrimento abraçado por amor é uma felicidade secreta. Coragem. Ele foi feito para você. Coragem. Deus nos deu essa graça. Você é batizado, você tem isso. Não está do outro lado do mar, não está no alto da montanha, para que você diga, quem vai buscar? Eu não alcanço. Está aí perto de você. Está dando tudo errado? Não é do jeito que você queria. Mas Deus pensou assim. Peça a Deus a graça de saborear, degustar a cruz. Não é degustar o sofrimento, não é isso. É saber saborear o amor que está escondido atrás do sofrimento. Sofrimento por alguém. Por o segredo do mero sofrimento e da cruz está no por. Por quem você sofre? Por quem você sofre? Sofrer, todos nós sofremos. Nós que vivemos nessa pocilga e somos visitados pela Imaculada, todos nós sofremos. Os bons, os maus, os católicos, os não católicos, os ricos e os pobres, todos sofrem. A pergunta é por quem? Por amor a quem? Todas as pessoas que você admira, até mesmo personagens seculares, não religiosos, todas as pessoas que você admira sofreram por. Não tem nenhum exemplo de alguém que você admira que não sofreu por algo. E no entanto, você quer ser admirável, mas a única coisa que tem de admirável em você é a sua estupidez de querer ser admirável sem sofrer por. Nossa Senhora de Lourdes nos traz essa mensagem tão serena, básica. Básica. A graça veio do céu, a Imaculada veio, a cheia de graça, veio em nossa miserável pocilga, para nos ensinar um encontro de amor num simples rosário, no simples terço, pedindo a graça de nosso coração miserável ser transformado de pocilga em santuário,
E então, uma vez transformados, confirma teus irmãos. Vai fazendo penitência, vai saboreando, vai aprendendo a sabedoria da cruz, a saborear que atrás desse sofrimento existe uma eleição. É Jesus que diz: eu amei vocês. Agora é sua vez, me ama, por favor. Me ama de volta. Ah, mas eu não consigo. Eu te dou o amor com o qual eu quero ser amado. A minha mãe vem para te dar esse amor, a graça. Eu te dou. Eu te dou essa água cristalina que vai sanar as águas amargas, as águas mortíferas e mortais que estão dentro de você. Nossa Senhora de Lourdes seja para nós fonte de grande conversão. Que nós recebamos de Deus essa sabedoria simples. A cheia de graça, a imaculada, vem a nossa sujeira. Oração pelos pecadores, penitência, brota a fonte da cura que tudo muda e transforma em nossas vidas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia todo desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: esses últimos trabalharam uma só hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a esse que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, para ser compreendido, nós precisamos colocar para vocês o que é a miséria, um pecado terrível chamado inveja. Ao concluir a parábola, o patrão pergunta ao empregado: estás com inveja porque estou sendo bom? Então essa é a chave de leitura da parábola inteira. Se nós queremos entender, nós precisamos entender o que é inveja. Então vamos lá, vamos compreender o que é inveja e depois a gente volta para a parábola e para a aplicação na nossa vida.
A inveja é um dos dois pecados, digamos assim, pecados capitais que o demônio, o diabo, Satanás pode realizar. Se você for ver a lista dos 7 pecados capitais, não é? O diabo não é capaz de fazer nenhum deles propriamente, no sentido próprio da palavra. Por exemplo, preguiça. O diabo não tem preguiça. Ele não tem corpo. Luxúria, também não, ele não tem corpo. O diabo não fica bêbado, não come demais, não tem gula. Não é? E assim por diante. Os vários pecados capitais não podem ser realizados no sentido próprio da palavra pelos anjos. Mas existem 2 pecados que podem ser realizados pelos anjos: a soberba e a inveja. E é exatamente a inveja que move toda a história de perdição. Existe uma história de salvação, que vem de Deus, e existe uma história da perdição, que é a história do reino de Satanás entre nós. Vamos explicar o que é inveja. A primeira coisa que a gente enxerga quando fala de inveja é que a inveja é uma tristeza que a pessoa sente quando vê que o outro foi abençoado, foi agraciado, que o outro está se dando bem, que o outro está recebendo coisas boas. Ou seja, eu recebo algo e o meu irmão, que não recebeu, ao invés de se alegrar comigo, fica triste. Essa é a primeira coisa. Ou seja, existe um descontentamento, uma rejeição da alegria do outro, da bênção que o outro está recebendo. Mas isso por quê? Qual é a raiz disso? Por que é que existe em nós a inveja de ver que alguém tem mais? Alguém recebeu mais? Quando eu vejo uma pessoa que é mais inteligente, mais talentosa, tem mais saúde, tem mais beleza, tem mais bens materiais. Quando eu vejo que uma pessoa recebeu um cargo acima do meu, e eu não recebi. Quando a pessoa recebe de Deus um dom e eu não recebo, por que é que isso me causa um mal-estar? Por que é que isso causa em mim uma inveja? Porque existe uma vontade de singularidade, ou seja, de ser especial. Essa palavra singularidade, ela é importante para a gente entender a dinâmica da inveja. São 10 filhos. Vamos pegar o exemplo, sei lá, dos filhos de Jacó. Eram 12 filhos. Benjamim não entra na conta porque ele não estava no meio da confusão, não é? Mas os 10 filhos de Jacó olham para José, e José era agraciado pelo pai. Jacó amava José mais do que os outros. E não somente, o ingênuo do José tinha sonhos, e ainda nos sonhos, ainda contava os sonhos. Esse que era o pior. Eu sonhei que eu estava no meio e de repente vocês todos estavam se inclinando diante de mim com meu pai e minha mãe. Os irmãos ficaram perplexos. Imagina, agora papai e mamãe vão se inclinar diante de você? Quem que você acha que você é? E ficaram cheios de inveja. Inveja por quê? Porque José tinha mais. Ele tinha uma túnica colorida recebida pelo pai. Ele tinha o amor do pai, que era mais. Mas padre, não é injusto, é injusto. O Jacó, ele tinha que ser justo, ele tinha que amar os 12 filhos igualzinho, um como o outro.
Mas quem foi que disse que tem que ser essa lei? Deus não é assim. Deus privilegia pessoas. Você acha que Deus deu a Nossa Senhora a mesma coisa que deu a você? Você nasceu imaculado? Ela nasceu. Desde o momento da sua primeira concepção, Satanás nunca pôs as mãos nela. Nós vivemos aí brigando com Satanás o dia inteiro. Ela recebeu mais graça, mais bênção, mais dons de Deus no momento da sua concepção do que todos os anjos e todos os santos juntos. Deus tratou Nossa Senhora de forma diferente. E você acha isso injusto. Você quer corrigir Deus. Você quer chegar e dizer assim: Deus, vem cá, deixa eu ter uma conversa com você. Está errado. Você não deveria ter privilegiado Nossa Senhora. Tem que ser todo mundo igual, senão é injusto. Primeiro, não é injusto. Por quê? Porque quando Deus deu mais a Nossa Senhora, Ele deu a nós também. Quando Deus deu mais a Nossa Senhora, Ele fez isso para a nossa salvação. Nós temos Nossa Senhora. Ela é nossa mãe. Perguntaram para Santa Teresinha, o dia dela está chegando aí, hein? Festa das Rosas no Carmelo, vamos lembrar. Já já eu dou o recado. Perguntaram para Santa Teresinha: Irmã Teresinha, se Deus desse a você a possibilidade de escolher ser Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus, ou de ser Teresinha, quem você preferia ser? Teresinha parou, pensou e disse: eu preferia ser Teresinha. E todo mundo: mas por quê? Você não quer ser Nossa Senhora, que é mais agraciada? É porque Nossa Senhora não tem uma mãe tão boa. Ou seja, Nossa Senhora é nossa mãe, Nossa Senhora é mãe de Teresinha. Mas quem que é a mãe de Nossa Senhora? É Santana, é inferior. Então, quando Deus dá mais a Nossa Senhora, Ele deu mais a ela para que isso redunde em bênção para nós. Deus privilegia para que isso seja bênção para os outros. Por que é que Deus privilegiou José? Porque José foi fonte de salvação para os outros irmãos. Deus privilegiou José, porque José, escravo no Egito, tornou-se depois o vice-rei do Egito, salvou o Egito da fome e salvou todo o povo de Israel. Então aquele privilégio que Deus deu a José, aquele amor que Deus deu a José, aquele a mais que Deus deu a José, transbordou, redundou em bênção para os outros irmãos. E os outros irmãos não estavam entendendo isso. Os outros irmãos não entenderam que quando Deus privilegia uma pessoa e cobre de bênçãos especiais essa pessoa é para nós. Nossa Senhora é minha. Que bom que Ele privilegiou. José é salvação para todos os irmãos. Que bom que Deus o privilegiou. Deus privilegiou muitas pessoas ao longo da história. E Satanás, que queria ser o privilegiado, Satanás, que queria ter uma singularidade, odeia. É mau e assassino desde o princípio. Meus queridos, foi por inveja de Satanás que o pecado e a morte entrou no mundo. Sim, porque Satanás e os seus demônios sabem que você pode um dia ver Deus, e ele nunca verá. Satanás, Lúcifer e os seus demônios sabem que ele jamais verá Deus. Nunca.
os demônios nunca viram a Deus e nunca verão. Mas lá no céu tem um trono com o seu nome, e você poderá ver a Deus. E ele se morde de inveja, e ele quer fazer de tudo para impedir que isso aconteça. Foi por inveja de nossos primeiros pais, e inveja de nós, que o pecado entrou no mundo. Satanás sabe que você foi feito para ser santo e ir para o céu. Ele tem inveja e combate. Como Satanás, como os irmãos de José jogaram José numa cisterna seca e depois o venderam para escravos, como escravo, e ele foi para o Egito, assim também os demônios nos jogam num poço, na cisterna do pecado, e nos mantém escravos de nossas misérias, de nossos pecados, de nossa falta de amor e de generosidade. No entanto, Deus quer nos tirar, quer fazer de nós reis, vice-reis do Egito. E aqui está a luta da humanidade. A luta da humanidade está no fato de que Deus quer que nós o vejamos face a face no céu, e os demônios, por inveja, assassinos, maus, mentirosos, querem que nós pereçamos. Portanto, foi por inveja que o pecado e a morte entraram no mundo. Foi por inveja que Caim matou Abel. Vejam, o primeiro ser humano, quando a gente diz, a morte entrou no mundo, vamos lembrar como é que a morte entrou no mundo. O primeiro ser humano que morreu, não morreu numa cama, velhinho, vovô, rodeado dos seus netinhos. O primeiro ser humano que morreu jovem, solteiro, assassinado pelo seu próprio irmão, por inveja. Foi por inveja que Caim matou Abel. Foi por inveja que os irmãos venderam José para o Egito. Foi por inveja que Saul quis matar Davi. Foi por inveja que os fariseus entregaram Jesus à morte. Isso não é interpretação minha. O Evangelho de São João diz com toda clareza que os fariseus tinham inveja de Jesus. Foi por inveja que Jesus foi morto. Portanto, meus queridos, a inveja é um pecado assassino. É importante a gente enxergar isso. Porque a inveja não é um pecadinho qualquer. Não é um negocinho assim, um sentimentozinho de inveja. Eu tenho uma santa inveja. Não existe santa inveja. Não existe santa inveja. Toda inveja é pecaminosa. Por quê? Uma coisa é eu dizer assim, eu vejo uma pessoa santa e eu quero ser santa como ela, isso não é inveja, isso é uma aspiração. Se eu vejo uma pessoa santa e digo, eu quero também ser santo, isso não é inveja. Inveja é, eu vejo a pessoa santa e eu fico triste. E eu digo, desgraçado, como que você foi ser santo e eu não sou? Porque eu quero uma singularidade para mim, eu tenho que ser especial. Quando Deus disse a Lúcifer que ele deveria trabalhar para que Nossa Senhora fosse o número 1, a primeira de todas as criaturas, a mais gloriosa de todas as criaturas, e ele seria sempre número 2, por inveja, ele teve ódio disto. E então, viu que a sua singularidade, ele queria ser o primeiro, estava sendo ameaçada. A inveja está baseada num desejo soberbo de singularidade. Eu tenho que ser especial.
Para fazer um exemplo jocoso, que eu sempre brinco com a minha careca, né? Eu olho para vocês cabeludos e digo: miseráveis, eles têm cabelo, eu não tenho. Eu quero a singularidade de ter cabelo mais bonito do que todos. Mas vejam, a cegueira, a soberba. Milhões de seres humanos são carecas e eu nunca me importei. Quando acontece comigo, eu começo a dizer: ah, porque eu. Está entendendo a soberba? Milhões de pessoas sofrem o que você sofre há muitos séculos, sim ou não? Você tem sofrimento na sua vida, sim ou não? Bilhões de pessoas já sofreram o que você sofre, sim ou não? Você nunca se importou, mas como é com você, aí você fica todo ferido, dodóizinho, dizendo: como? Onde está Deus nessa hora? Porque eu, logo eu, o grande eu, o maravilhoso eu, o único eu, o singular eu. Olha a soberba. E aí eu olho para o outro, vejo que o outro tem o que eu não tenho e sinto inveja. E a inveja é assassina, porque para que aquilo saia e pare de me incomodar, eu quero matar quem é agraciado, eu quero acabar com quem é abençoado, eu quero destruir quem recebeu os dons de Deus. Então vejam, meus irmãos, o que é que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos a importância e a gravidade do pecado da inveja. É um pecado satânico. E a inveja está em todos os lugares. A inveja, por exemplo, estava entre os 12 apóstolos. Quando Tiago e João, os filhos de Zebedeu, pediram os primeiros lugares para Jesus, os outros 10, muito virtuosos, ficaram com inveja. E começaram a discutir. E Jesus disse: entre vós não será assim. E no entanto, a inveja clerical é uma das realidades mais constantes em toda a história da igreja. Em toda a história da igreja, a inveja entre padres e bispos causou desgraças, mortes e destruições. Muitas obras de Deus foram destruídas por invejinha ou invejona. A inveja clerical. Mas não se preocupe, não somos só nós padres que fomos picados pela serpente, você também. O que é que nós temos que fazer para curar a inveja? Para curar a inveja, nós precisamos, no nosso coração, alimentar a gratidão. Gratidão por tudo que nós recebemos de Deus e por tudo aquilo que nossos irmãos recebem de Deus. Sabendo que se o meu irmão recebeu mais e tem mais, isso é um dom para mim. Isso é um dom para mim, isso é uma coisa boa, que Deus o abençoe. Nós celebramos ontem a memória do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Eu vou lançar agora terça-feira um curso sobre o Padre Pio, são 20 aulas, longas, mas muito interessantes, de um estudo que eu fiz ao longo de alguns anos a respeito da vida do Santo Padre Pio. Eu já era devoto do Padre Pio, mas o estudo nos últimos tempos me levou a enxergar a importância e a grandeza do Padre Pio na história da igreja recente. Eu repito aquilo que eu sempre digo a respeito do Padre Pio. Por que é que Deus mandou o Padre Pio nesse mundo? Para humilhar a nós padres, né? Não pode ser outra coisa. Ou seja, o homem é de uma santidade, é de uma capacidade de amar a Deus, com uma generosidade,
de assumir a penitência, as dores, as chagas, o sofrimento, a perseguição, tudo quanto é tipo de desgraça cai em cima do homem, e o homem alegre, fazendo piada. No momento mais trágico da vida dele, em que ele estava prisioneiro, não podia atender ninguém, não podia celebrar missa em público, ele só podia celebrar missa, não a capela, privada, dentro do convento, com um coroinha. Nem os frades podiam participar da missa dele. Ele chorando, porque os seus filhos espirituais estavam passando necessidade e ele não podia ajudá-los. O diretor espiritual dele, depois de um mês, ele ficou assim durante 2 anos, depois de um mês de ele sofrendo com aquilo tudo, perguntou: e então, como o senhor está vivendo? Ele dizia assim, mostrou todo o sofrimento que ele vivia, que era grande, dizia: eu estudo, eu rezo e faço confusão. Eu disse: como assim faz confusão? Eu faço piada e pego no pé dos outros frades mais do que antes. Um homem que sabe que precisa levar com leveza os dramas da sua vida. Ele sofria, mas sabia também carregar com leveza. Ora, quando eu olho para a santidade do Padre Pio, eu tenho que entender, gente, Padre Pio é meu. Deus deu o Padre Pio para me agraciar. Deus privilegiou o Padre Pio. Eu não tenho a santidade dele, eu não tenho os estigmas dele, eu não tenho a missão dele, eu não tenho os carismas dele, eu não tenho nada daquilo que ele tinha. Mas ele é meu, porque Deus me deu o Padre Pio para iluminar o meu sacerdócio, e eu tenho um farol. Agora eu sei o que é ser um padre. No momento em que a igreja vive a maior crise de identidade do sacerdócio, Deus nos manda um padre que é um farol, para mostrar: padre é isso aqui, o resto é bobagem. A atitude nossa diante dos agraciados, dos eleitos de Deus, é nos alegrarmos. Que bom que eu tenho um Padre Pio, que bom que eu tenho Nossa Senhora, que bom que eu tenho Santa Teresinha, que bom que eu tenho São José, que bom que eu tenho essas pessoas que receberam graças muito mais abundantes do que nós, porque eles são nossos. Deus os privilegiou para nós, porque Deus privilegiou o seu Filho encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. No dia do batismo de Jesus, abre-se o céu, desce o Espírito Santo e Deus diz: eis o meu Filho muito amado, mais amado do que vocês todos aí, no qual eu coloquei toda a minha complacência. Deus privilegia Jesus para nós. Jesus é nosso. Então nós temos que nos alegrar com o privilégio dos outros. Deus não nos trata todos iguais. Mas padre, está escrito, está na escritura que Deus não trata as pessoas com discriminação, com distinção. Não, Ele não discrimina, não é discriminação, é eleição. Discriminação seria o quê? Seria uma forma de você distinguir injustamente as pessoas. Quando eu chego e digo que o Ministério de Música tem uma voz muito mais bonita do que a minha, eu não estou discriminando o Padre Paulo, eu estou simplesmente reconhecendo a graça que Deus deu a eles e não deu a mim. Quando eu digo que aqui nessa igreja a única pessoa que pode consagrar o corpo e o sangue de Cristo, nesse momento sou eu, além do Padre Overlan, que está no confessionário, né, claro, mas sou eu. Isto é um privilégio, mas é um privilégio para vocês, que tem um padre, para perdoar os pecados no confessionário, para dar a Eucaristia. Satanás tem raiva disso, e por isso Satanás vem contra os padres, e por isso Satanás vai contra aqueles que são os filhos prediletos de Nossa Senhora. Então, meus queridos,
A parábola do Evangelho de hoje, ela nos ensina que Deus parece tratar todo mundo igual, mas trata todo mundo diferente. Trata todo mundo igual, Ele deu o mesmo salário para todo mundo, mas não foi igual, porque o trabalho de um foi maior e do outro foi menor. Então uns foram privilegiados. E quem não foi privilegiado não deve reagir com inveja, mas deve reagir com gratidão de dizer que bom, esses privilegiados são uma bênção para nós. E essa é a catolicidade da igreja. A maravilha de nós sabermos que nós somos membros do mesmo corpo. Quando um membro do corpo é honrado, o corpo inteiro se alegra. Quando você pega o rei e coloca uma coroa de joias na cabeça do rei, o corpo inteiro se alegra, não só a cabeça. Jesus é a cabeça do nosso corpo, é a cabeça privilegiada, mas nós somos um só corpo. Portanto, quando Deus vai e honra um membro do corpo e coloca um anel precioso em um dedo, os outros 9 dedos não devem ficar com inveja, mas devem se alegrar porque são membros do mesmo corpo. O que é que Satanás faz? Vê a singularidade de um dedo que tem um anel precioso e quer cortar o dedo. É assassino. Não, nós temos que nos alegrar porque somos membros do mesmo corpo. E quando um padece, todos padecem. Quando um é honrado, todos são honrados. E é esse o Evangelho desse domingo. Vejam como nós somos lá longe, na criação, dos anjos, Adão e Eva, etc, etc. Mas foi uma luz, uma chave de leitura importante para você entender o que é que o Evangelho quer nos ensinar e, sobretudo, para você viver na sua vida a gratidão de saber que Deus elege, Deus tem seus eleitos, seus privilegiados, e que isso é uma grande graça para todos nós, membros do mesmo corpo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito eu chamei o meu filho. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos neste 7 de setembro, em que nós rezamos pela nossa pátria, em que nós rezamos pelo nosso país. Nós também temos a alegria de rezar pelo nosso país, pela nossa pátria, pedindo a intercessão do anjo que foi concedido a esta pátria para que a protegesse. Nós cristãos, nós cremos na ação dos anjos. Nós vemos nas Sagradas Escrituras várias passagens que nos remetem, que nos mostram essa realidade da intervenção de Deus por meio dos seus anjos. Deus que, é claro, poderia diretamente agir em nós. Deus quer se servir de outras pessoas para fazer o bem em nós. Assim como Deus se serve de mim para fazer o bem a outras pessoas, como Deus se serve de você
para fazer o bem a outras pessoas, Deus poderia, Ele mesmo, falar diretamente aos corações e às almas, mas Deus misericordiosamente quer fazer o bem por meio de outras pessoas. Deus isso também realiza por meio dos santos anjos. Então nós temos os nossos, cada um tem o seu anjo da guarda, e as instituições têm um anjo também para auxiliá-las naquela missão, em fazer o bem, e os países de um modo particular. Então o anjo do Brasil, ele está em profunda relação com os nossos anjos da guarda, com o anjo da guarda da nossa paróquia, para que, agindo com eles, possa fazer com que nós todos atinjamos o destino para o qual nós fomos criados, a finalidade para a qual nós fomos criados, a salvação das nossas almas. Esta é, em última instância, a finalidade, a missão de um anjo, é levar o maior número de pessoas para o céu, levar aqueles que lhes são confiados para o céu. E o anjo do Brasil tem esta missão grandiosíssima, de levar esta nação para o céu. Enquanto o meu anjo da guarda tem a missão de me levar para o céu, o anjo da guarda do Brasil tem esta missão para com toda a nação brasileira. E é claro, meus santos, que nós sabemos então, vemos quão grande é esta missão. E é providencial que nós, meus santos, celebremos esta festividade, esta data, dentro da nossa quaresma de São Miguel, em que nós nos colocamos debaixo da proteção de São Miguel, porque nós reconhecemos que não é contra carne e sangue que nós lutamos, que os nossos verdadeiros inimigos são inimigos espirituais, são aqueles que querem a danação da nossa alma. Então é tão propício que nós então celebremos o anjo da guarda do Brasil dentro desta quaresma de São Miguel, em que nós nos aproximamos desse anjo tão poderoso e tão querido a Deus, que gritou: quem como Deus? Que alegria, meus santos, se todos nós, na nossa vida prática, nós repetirmos, e esta é a finalidade do nosso anjo da guarda, que alegria se nós na nossa vida prática dissermos: quem como Deus? Isto é, primeiramente Deus, nada além do que Deus, e ninguém contra Deus. E que alegria, meus santos, se a nação brasileira, e que alegria nós daremos ao anjo da guarda do Brasil, se a nação brasileira também, nação cristã, disser também, a exemplo de São Miguel: quem como Deus? Ninguém igual a Deus, ninguém acima de Deus, ninguém contra Deus. Nós hoje então, neste 7 de setembro, queremos rezar pela nossa nação, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja amado, e para que esta nação atinja a finalidade para a qual ela foi criada. E neste sentido, meus santos, a escolha dos nossos dirigentes está intimamente relacionada. Nós sabemos que a quaresma de São Miguel terminará no dia 29 de setembro, e 2 dias depois, nós teremos já, 3 dias depois, nós teremos já as eleições do nosso país. Então teremos no dia 30 São Jerônimo, no dia 1º Santa Teresinha do Menino Jesus, e no dia 2, domingo, nós teremos as eleições. Aí você diz: padre, mas o senhor não acha, e aqui tentarei falar, meus santos, com toda a clareza e sinceridade possível, mas padre, esse negócio assim de aproximar tanto igreja e sociedade e algumas coisas de política, isso é correto? Então vamos lá, meus santos. Primeiro nós devemos nos perguntar: a igreja,
ela tem uma mensagem à sociedade? Ou a mensagem da igreja é simplesmente espiritual? Ora, a mensagem da igreja é, sem sombra de dúvidas, primeiramente espiritual, mas ela tem uma mensagem social que o diga a doutrina social da igreja e as encíclicas sociais da igreja. Hoje eu farei menção de uma encíclica, 40º ano, uma encíclica social do Papa Pio XI, em que ele, por ocasião do 40º ano de uma outra encíclica, daí vem o nome da encíclica, 40º ano, por ocasião do 40º ano da encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, isto é, uma outra encíclica social, em que os papas dizem aos cristãos como é que nós devemos viver em sociedade, como é que nós devemos regular a nossa sociedade para que o nome de Cristo seja reconhecido, para que o nome de Cristo seja exaltado, porque o reinado de Cristo não é apenas espiritual, o reinado de Cristo é também na sociedade. Como assim você vai dizer, Jesus reina no meu coração, mas na minha família quem faz as regras sou eu, lá em casa eu é que mando. Jesus é o meu rei, mas na minha vida financeira Deus não dá pitaco. Como assim? Deus é o rei, Deus é o Senhor da nação brasileira, mas as leis da nação brasileira são totalmente contrárias a Cristo. Como assim? Isso seria uma incompatibilidade, uma esquizofrenia, em que você dissocia e apresenta de uma maneira diametralmente oposta Deus no nível espiritual e a sua completa e total irrelevância na vida social. E não é assim. É verdade, meus santos, é verdade que a igreja não toma partido. É verdade que todo sacerdote não pode tomar partido algum e nem fazer do púlpito, do ambão, um palanque para qualquer candidato. Mas é verdade também que a igreja pode condenar alguns partidos. E o sacerdote tem a obrigação de dizer: estes partidos que têm estas agendas totalmente contrárias à fé cristã, estes partidos não podem ser votados, não podem ser acolhidos pelos cristãos. Percebe? A igreja não pode escolher um candidato, mas ela pode dizer: este candidato tem propostas totalmente contrárias à fé cristã. Um candidato que seja a favor da legalização das drogas, da legalização da maconha. Um candidato que seja a favor da destruição da família e a favor da ideologia de gênero. Um candidato que seja a favor da perseguição religiosa. Como é que então a igreja pode dizer, não, é indiferente votar em qualquer candidato? É claro que um candidato assim não pode ser votado por um cristão. É claro que um partido que tenha na sua agenda este objetivo não pode ser votado por um cristão. Entende, meus santos? E isso não é um discurso político, mas isso é um ensinamento de fé. Nós temos, eu aqui fazia referência aqui à encíclica 40º ano de Pio XI, e eu trouxe aqui algumas frases, algumas afirmações claríssimas, por exemplo, de Pio XI, a respeito do comunismo, do socialismo, que um católico, que um cristão não pode ser comunista. Padre, mas então Pio XI estava sendo político. Não, ele estava sendo evangélico, porque ele está ensinando que um cristão, ele não pode apoiar um partido contra Deus,
que um cristão não pode apoiar um candidato que tem como objetivo a destruição do reino de Deus aqui na terra. Que um cristão não pode votar num candidato que tem como objetivo dizimar e acabar com os cristãos, acabar com essa nossa liberdade de poder falar em nome de Cristo e transmitir os ensinamentos de Cristo, porque se vocês olharem na história, onde os países comunistas se instalaram, onde os partidos comunistas se instalaram, isso eles fizeram. Aqui não é uma teoria abstrata, aqui não é apenas algo que está na teoria. Se vocês olharem a antiga União Soviética, o que lá foi feito com os cristãos, e aqui eu nem vou entrar nas outras atrocidades por esta ideologia satânica realizada. O comunismo é uma ideologia satânica. Nem vou entrar aqui, estou aqui me atendo apenas àquilo que eles fizeram contra os cristãos. Se vocês olharem em países como, por exemplo, Cuba, nós estamos vendo agora na Nicarágua, ora, nós estamos vendo o que lá está sendo realizado, de modo que quando um Papa diz, nessa encíclica social, 40º ano, você pode depois jogar na internet e botar lá, 40º ano, ano com 2 N's, 40º ano, você pode ler a encíclica inteira, uma encíclica de ensinamentos sociais da igreja, e vai dizer assim, que não existe um socialismo religioso, um socialismo cristão, porque são termos contraditórios. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Você não pode ser socialista cristão, socialista católico. Ninguém, uma frase forte, no número 120 da 40º ano, ninguém pode ser ao mesmo tempo católico e socialista. Uma afirmação clara. E como é então que nós dizemos, não, mas eu quero que a minha nação seja regida, seja governada por essas diretrizes que estão totalmente contra, são contrárias, não são apenas diferentes, mas são contrárias à doutrina cristã, aos princípios cristãos, aos mandamentos cristãos. É uma atitude suicida, mas é claro que quem é a favor do comunismo e do socialismo vai dizer o quê? Isso é um discurso político, porque eles querem nos calar. Isso é um discurso político, a igreja tem que ficar trancada na sacristia. Não, meus santos, a igreja tem uma mensagem social, e ela tem o dever, a obrigação religiosa, a obrigação de consciência de alertar os seus fiéis, e eu tenho a obrigação diante de Deus, mesmo que com isso eu venha a angariar inimizades, eu tenho o dever diante de Deus de alertá-los. Por quê? Porque diante de Deus um dia eu estarei e haverei de prestar contas pelas almas que me foram confiadas. E eu não quero, meus santos, que nosso Senhor diga: covarde, tu conhecias a verdade, mas por medo de retaliações não falaste a verdade. Lembremos-nos que no livro do Apocalipse, a fileira dos condenados é puxada pelos covardes. Os primeiros citados no livro do Apocalipse são os covardes. Então nós precisamos, com toda a caridade, mas falar, orientar as pessoas, orientar os cristãos, para que votemos como cristãos. Um cristão vive como um cristão. Um cristão veste-se como um cristão. Um cristão tem amizades cristãs. Um cristão tem famílias cristãs. Um cristão vota como cristão. Um cristão não pode votar como um pagão, escolhendo governantes, dirigentes que têm na sua própria agenda, na agenda do seu partido, repito, diretrizes contrárias, antagônicas aos princípios, mandamentos e diretrizes cristãs. Continua o Papa Pio XI na encíclica 40º ano:
esta negativa, esta condenação ao comunismo, ao socialismo, deve também se aplicar, imagine isso, em 1931, ele dizia, a um novo sistema prático que começava a surgir, ainda pouco conhecido, mas que vai se propagando nos meios socialistas. Propõe-se ele a uma formação das inteligências e dos costumes, e ainda que se faz particular amigo da infância, e procurar aliciá-la, abraça todas as idades e condições, isto é, cuidado com este socialismo educativo, que quer entrar nas escolas e mudar a mentalidade das nossas crianças, mudar a mentalidade, a ideia de família nas nossas crianças, para que elas achem que é família, tanto faz um homem e uma mulher com outra mulher, e um homem com outro homem, porque tudo isso é família. E incutir nas nossas crianças, porque, meus santos, nós que fomos criados, sendo educados segundo os princípios cristãos, nós vemos que não é a mesma coisa. Mas imagine uma criança que cresce nesse ambiente, vendo tudo como se fosse normal, e impedida de manifestar a sua opinião, porque a sua opinião seria tida como criminosa. A criminalização da opinião, aquilo que tão bonito se tem falado de, esqueci aqui, mas eu copiei, regulamentação da imprensa. Então se quer regulamentar a imprensa para que as pessoas não falem tudo aquilo que elas pensam e que elas querem. E é por isso, por causa desta perseguição daquilo que se fala, daquilo que se prega e daquilo que se condena, que os padres lá na Nicarágua estão sendo presos, que o bispo está preso, que seminaristas estão presos e que leigos estão presos. Por quê? Que crime foi que eles cometeram? Eles condenaram as coisas erradas que viram e ousaram ensinar a doutrina social da igreja e o evangelho. E por causa disso, eles foram presos. Meus santos, nós temos que ter a coragem de pegar o que é que a igreja fala a respeito da sua doutrina social e ensinar. Isto é um ensinamento cristão, isso é uma doutrina cristã, isso não é política. Claro que tem interferência na vida política, é óbvio, mas não é um discurso essencialmente político. Mas eles querem dizer que é, para que o padre, com medo, nada fale, porque, nossa, ele será cancelado, ele será perseguido. Por quê? Porque é claro que aqueles que não querem isso ouvir, querem calar a boca desses padres e pregadores a todo custo. E nós devemos, enquanto podemos, levantar as nossas vozes e dizer a verdade, dizer aquilo que sempre foi dito. Eu estou repetindo as palavras de um papa, eu acho que são palavras autorizadas, né? Eu estou repetindo as palavras de um papa, não numa conversa qualquer, mas numa encíclica, num documento oficial da igreja, em que ele diz que é impossível ser cristão e socialista, e diz: tenham cuidado, porque este mal quer se infiltrar, inclusive nas escolas, na infância, para deturpar a mentalidade das nossas crianças. E aí segue aqui, isso que eu acabei de falar, está no número 121 da 40º ano, mas vocês podem depois baixar este documento e ler para conhecer o que a igreja fala a esse respeito. Então, meus irmãos, nós queremos que o nosso país seja um país regido pela lei de Deus. Nós estamos rezando, pedindo a intercessão do anjo da guarda do Brasil, para que neste país, o Brasil, como nação, diga: quem como Deus? Mas para isso, nós precisamos fazer todo o possível para que haja condições
propícias para que a lei do Evangelho possa ser vivida sem perseguição neste mesmo país. Repito, votar em candidatos, apoiar partidos que estão trabalhando pela legalização da maconha, pela ideologia de gênero, pela destruição da família, que apoia, que é um partido comunista socialista, que quer a legalização do aborto para ser tratado como uma questão de saúde pública, que propaga em tantos outros lugares, e não será diferente aqui, a perseguição religiosa. Votar em candidatos assim e apoiar partidos desta maneira é, na igreja, celebrar uma coisa e na vida prática destruir tudo aquilo que na igreja pensou se pedir. Celebremos, meus santos. Peçamos a intercessão do santo anjo da guarda do nosso país, neste dia da independência, neste 7 de setembro, para que neste país, no coração, nas vidas e nas leis dos cristãos do nosso Brasil, nós possamos dizer sempre, com muita alegria e liberdade: quem como Deus? Quem igual a Deus? Ninguém maior do que Deus e ninguém contra Deus. Que Deus nos conceda esta graça e fortaleça o nosso espírito nesta batalha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Aleluia.